Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor para mais um análise do Brasileirão. Acho que eu vou colocar ali, né? Análise da rodada, né? Eu não sei como eu coloquei ali. Falando sobre a segunda da quinta rodada, das 5 rodadas que a gente vai falar. A primeira foi contra o Fortaleza e agora foi contra o Criciúma. Falta mais 3 jogos para o Fluminense. Dois fora de casa e uma dentro de casa. Então, como eu prometi para vocês, eu ia fazer justamente isso. Já tem também resultados da próxima rodada, em que Juventude já jogou, junto com o próprio Atlético Mineiro. O Botafogo também já jogou, porque os dois vão fazer a final da Libertadores. Então eles precisavam jogar mais um turno para ficar descansando mais tempo para as próximas rodadas. Então, antes disso, YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Bom, como sabem, né, eu estou fazendo minha planilha, né, que toda hora eu coloco a situação de momento. Vou salvar ela aqui só para não ter nenhum problema, mas olha só. Vamos lá. Eu peguei aqui os times que estão na luta contra o rebaixamento, entendeu? Ou que ainda podem ser rebaixados. Não está em ordem justamente, né? Está em ordem do que eu fui pescando ali. Aqui está justamente o esperado, né? O Z4 esperado e o Z4 atual. O Z4 atual teve uma diferença a partir da vitória do empate com o Criciúma e também da derrota do Bragantino. Finalmente é derrotado contra o Internacional. Aqui tem os resultados esperados que o Juventude já ultrapassou. Porque não era para ele ter vencido o Atlético Mineiro. Mas tudo bem. Talvez ele empate ali com o São Paulo e perca ali para o Cruzeiro. Mas tem também a situação toda. E é claro, né, que a gente vai focar em última situação no Fluminense. Vamos lá. Primeiramente, Bragantino, que jogou apenas 2 rodadas, empatou com o São Paulo por um placar de 1-1. Lá no Nabi Abichedi, foi jogar contra o Internacional na casa do Internacional e perdeu. Perdeu o jogo de acho que 2-0. Então acabou sendo derrotado. O Bragantino fica com 37. Fica atrás e fica sendo um dos menos perigosos na minha concepção. Na minha concepção, é uma vaga para três times que eu vou mostrar daqui a pouco. Criciúma, que já chegou ao 38 com 38 pontos. Contra o Vitória ele foi derrotado, e contra o Fluminense conseguiu a proeza de empatar ali. Foi também uma promessa ali. E também uma coisa importante é que quem, na minha concepção, quem merecia vencer muito mais era o Criciúma. Muito por conta daquelas 2 bolas na trave e aquela defesa espetacular do Fábio também. Acabou sendo até benéfico ao Fluminense esse empate, mas problemático justamente no futuro, né? Ainda bem que ele vai pegar o Corinthians, que deve perder, né? Porque o Corinthians deve vencer esse jogo. O Flamengo, não sei se ele vai entregar. Isso que eu tenho medo. E o Bragantino, na última rodada, dependendo da situação, vamos dizer que ele empate com o Cruzeiro. Perca ali pro Atlético Paranaense, mas queira sair, por exemplo, da zona de rebaixamento no último momento e ganhe do Criciúma. Tudo isso daí pode acontecer, tá? Mas não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a nossa disputa é contra o Criciúma em especial. O Juventude, que por sua vez eu tinha uma experiência de 41 pontos, ele já está virando para 42 pontos, né? Mas muito por conta do jogo 36, que eu não vou comentar sobre. Contra o Grêmio, ele empatou por um jogo de 2-2. Foi um jogo até bem interessante, né? Foi um jogo que realmente deu problema ali para
deu problema muito pro Grêmio. Depois disso ele foi jogar contra o Cuiabá e empatou, porque o Juventude não queria atacar tanto, o Grêmio, o Cuiabá também não queria atacar tanto. Foi justamente mais ou menos isso, né? O que era esperado é que o Cuiabá, que o Juventude ganhasse do Cuiabá, mas acabou não ganhando, né? O Juventude ele joga muito mais no contra-ataque, o próprio Criciúma também joga dessa maneira, do Cuiabá também joga dessa maneira. Então acabou de contra-ataque para contra-ataque, ninguém ataca ninguém e acaba no empate. Mas era para ter vencido o Cuiabá. Já o Atlético Paranaense jogou contra o Atlético Goianiense, que é o último colocado, e venceu com uma certa tranquilidade. Foi até uma vitória em que as pessoas acharam que ele ia fluir muito no restante do campeonato. Acabou indo até bem justamente ali contra o Bahia, mas não conseguiu fazer muita coisa. O Bahia também não jogou bem. Era para o Bahia ter vencido esse jogo em casa. Acabou não vencendo. O Bahia, e esse empate foi até bom tamanho, né? Eu vi algumas coisas do jogo e se era para ter alguma coisa, era para ter sido empate mesmo. Já o Grêmio, que achava que ia vencer do Juventude, porque no campeonato, pelo menos ali no campeonato gaúcho, até mesmo não, e também no último jogo do Grêmio contra o Juventude, o Grêmio foi muito melhor do que o Juventude. Até porque o Grêmio sabe jogar contra o Juventude. E foi até estranho esse empate de 1-1. Foi esse empate de 2-2. Mas foi aquele empate que, tipo, realmente foi um ótimo jogo. E foi um ótimo jogo de empate. Sabe? É diferente do Fluminense, que fez com o Fluminense e Atlético Mineiro lá atrás, em que foi um ótimo jogo e era o ótimo jogo de o Fluminense vencer. Entendeu? Então, não discordo nada disso. Jogou também contra o Cruzeiro. O que era esperado era que o Cruzeiro ganhasse do Grêmio. Novamente, Fernando Diniz não conseguindo vencer uma partida sequer. No campeonato inteiro ele não consegue vencer uma partida sequer. Eu não entendo o que está acontecendo, mas se está acontecendo alguma coisa. E acabou no 41 pontos. Ou seja, muito próximo da gente. Vitória Fluminense. Poderia ser. Vitória que jogou contra o Criciúma e ganhou do Criciúma. Conseguiu ganhar do Criciúma, né? Foi justamente naquela situação de embalo do Vitória. O Vitória começou a embalar, começou a ganhar mais partidas, começou ou a ganhar a partida ou empatar a partida. Isso é importante falar. Então, contra o Criciúma foi completamente correto. E contra o Botafogo, mais ainda. Com essa vitória, né, com esse empate do Botafogo, né, era pro Botafogo ter vencido esse jogo, até porque o Botafogo é muito mais time, só que teve justamente esse momento de descompasso. O Botafogo ele jogou agora já a próxima rodada contra o Palmeiras, ganhou do Palmeiras e muito bem, então fica muito estranho, né, empata com Vitória, mas ganha do Palmeiras, fica muito estranho. O Atlético Mineiro, eu não vou falar sobre o último jogo contra o Juventude, né? A gente não comenta sobre esse último jogo. Mas o Atlético Mineiro, ele deveria ter vencido do Botafogo, porque era na casa emprestada do Atlético Mineiro, que foi lá no Independência, a casa do Coelho, né? A casa do Atlético do América Mineiro. Acabou sendo aquele empate que realmente foi uma tensão, até mesmo pré-Libertadores. Isso é importante comentar. E foi justamente aquela sensação de tipo, cara, foi um gostinho do que vai ser a Libertadores. Vai ser uma Libertadores difícil para ambos os lados, em que não se sabe quem vai vencer, mas que um lado ficou muito
balançado, que foi justamente ao lado do Botafogo inicialmente. No final das contas, o Botafogo ganhando do Palmeiras e o Atlético Mineiro perdendo o Juventude, que eu não ia comentar, mas eu quero comentar bastante sobre isso, faz com que o Botafogo seja favoritíssimo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense a gente passa. O Vasco, né, que também está com 43 pontos, ainda a gente pode chegar ali contra. Vai jogar contra times difíceis, time fáceis, né, 2 times fáceis com um time difícil. Que é o Atlético Mineiro, né? Vai jogar contra o Atlético Goianiense. Deve vencer. Mas, voltando ali, Internacional era para ter sido um empate, pelo menos. Acabou sendo derrotado em casa. O Internacional vinha embalado, por isso que eu não coloquei uma vitória do Vasco, eu coloquei empate. Acabou sendo derrotado de forma vexaminosa. Acaba também sendo derrotado pelo Corinthians, numa situação de que o Corinthians dominou completamente, dominou o primeiro tempo inteiro, e no segundo, até metade do segundo, onde que só foi o lateral deles, não sei se agora o lateral deles, fazendo o gol, o lateral do Vasco fazendo o gol, o Pumita Rodrigues. Mas fora isso, realmente se mostra perigoso justamente a situação do Vasco, né? O Vasco tá com esses problemas todos. Vai jogar agora com outro técnico depois dessa derrota. As 3 últimas rodadas, que vai ser com o Felipe Maestro. O Fluminense empata com Fortaleza, merecendo muito mais perder para o Fortaleza. Empata com o Criciúma, merecendo também muito mesmo perder contra o Criciúma. Foi 2 situações que foram escalações completamente erradas. Uma ele colocou mais ofensivo, em que você tinha o time dos caras muito melhor ofensivamente. O outro ele colocou o time mais defensivo, aonde que não precisava fazer tanto defensivamente, porque os caras iriam vir justamente para empatar o jogo, e acabou completamente errado. Isso mostra justamente o despreparo que é o Fluminense de Mano Menezes, que não é possível que ele não veja certo os jogos. Era para ter colocado mais ofensividade no jogo contra um time recuado, retrancado, e era para ter colocado o time mais ofensivo, no time mais tinha que ter colocado um time mais defensivo, num time bem ofensivo do Fortaleza, e você tinha que ter colocado um time mais ofensivo, num time bem defensivo e retrancado, que era o Criciúma. A gente acabou perdendo ponto nos dois. Só para botar aqui, só para lembrar para vocês, até porque já está encerrando todo esse vídeo, né? Eu também quero comentar mais algumas coisinhas. O Z4 esperado era o Bragantino em primeiro, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá e Atlético Goianiense não vão mudar. Cuiabá e Atlético Goianiense já estão matematicamente rebaixados para a segunda divisão. Só falta mais 2 times. O Bragantino me parece que não vai ter força para aguentar. Deve ser essa a situação atual do Bragantino em primeiro lugar. Eu esperava o Bragantino justamente por conta desse um ponto aqui e de ter várias derrotas, e até mesmo esperava que o Criciúma também perdesse todos os jogos, exceto o do Bragantino. Eu acreditava que o Bragantino iria fazer pouca pontuação, o Criciúma faria pouca pontuação, e acabou fazendo pontuação contra o Fluminense. Dito isso daí, a Sul-Americana hoje está em Juventude e Grêmio. Que são aqueles que você não vê, né? Existe aqui, se você for ver no Google, você não vai ver justamente 2 times que deveriam estar na Sul-Americana, né? Porque a Copa do Brasil dá mais uma vaga, aí essa vaga na história ela se redistribui entre a vaga para Libertadores, para pré-Libertadores e para Sul-Americana, ou seja, todo mundo ganha uma vaga, entre aspas, todo mundo tem uma vaga a mais. Sendo que quem ganha vaga a mais na história é a Sul-Americana. E aí tem a Libertadores, que um time brasileiro também vai ganhar. Ou seja, mais uma vaga para a Sul-Americana, vai ser 2 vagas para a Sul-Americana. Então hoje é Juventude e Grêmio. Tá? O Vitória, por exemplo, já está justamente nessa vaga da Sul-Americana. O Atlético Mineiro também já está. O Vasco também já está.
E aí, justamente, os times que estão disputando hoje a zona de rebaixamento e os dois últimos lugares é Bragantino, Criciúma, Juventude, na história são 5. Juventude, Grêmio e Fluminense. Desses cinco, 2 eu vou ter que colocar 6 pra gente ficar mais tranquilo, pra ficar 2, 2, 2. Eu vou colocar aqui o Vitória, tá? Vitória e vai ficar meio estranho. Só pra mostrar aqui pra vocês. Agora voltou a internet, mas eu quero mostrar pra vocês. Eu quero demonstrar pra vocês aqui. Olha só. Atualmente tá assim. Voltou a internet agora, mas eu não quero abrir não. Tá vendo aqui? Essa aqui tá sendo a situação. A atualidade está sendo Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio. Aqui embaixo, o 15 e o 16 não vão para a Sul-Americana. Aqui embaixo, apenas Criciúma e Bragantino, ou seja, Criciúma e Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude, na minha concepção, vão disputar 2 vagas para a Sul-Americana, 2 vagas para não ter e 2 vagas para ser rebaixado. Hoje é isso. Então, se é para colocar, vamos lá. São 6 times. 6 times, na minha concepção. 6 times. Grêmio, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Bragantino vão disputar 2 vagas para ser rebaixados, 2 vagas para não acontecer nada no ano que vem e 2 vagas para a Sul-Americana. Tá feito? Bom, analisando justamente as últimas 2 rodadas, as últimas 3 rodadas, né? Vamos lá, vou comentar sobre isso. Bom, só para encerrar aqui a situação toda de análise da tabela. Cruzeiro. Empate seria uma boa. Torcer pro empate do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tá ganhando ninguém mesmo. Então, Cruzeiro empatando ali contra o Bragantino, não muda muita coisa. Atlético Paranaense, vamos ver o que vai acontecer. O Criciúma tem que ser um empate, que é a melhor coisa possível. Criciúma tem que perder do Corinthians, tem que perder do Flamengo e tem que empatar com o Atlético Paranaense, o Bragantino. Se ele perder esses 2, vamos dizer que a história está valendo para o Fluminense não cair esse ano. Não cair esse ano. O que eu ficaria muito feliz desses 2 times aqui, ó, em específico, não ganharem mais. Se Bragantino e Criciúma não ganharem mais, se o Bragantino empata 3 vezes e o Fluminense ganha do Cuiabá, por exemplo, o Bragantino ele fica com 40 e o Fluminense já estaria fora. Então o Bragantino rebaixar. E se o Cuiabá, e se o Criciúma empata os 3, por exemplo, vamos dizer que empata os 3, ele fica com 41 pontos e o Fluminense ficaria com 42. Ou seja, o que a gente tem que torcer hoje contra para a gente não cair contra o Bragantino, e contra o Criciúma. Para a gente ir para a Sul-Americana, a gente torcer contra Juventude, Atlético Paranaense e Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio. Ou seja, a gente tem que torcer. Pra gente ir pra Sul-Americana, a gente tem que torcer contra 3. E pra gente torcer contra o rebaixamento, a gente tem que torcer contra 2. Tá certo? Disso daí, na minha concepção, não se costuma. E claro,
Tem também mais uma situação interessante aqui nessa tabela, que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. O Flamengo precisa de dinheiro. Quanto mais pontuação ele fizer, melhor ele vai fazer. Então, hoje, eu não acredito que o Flamengo vai perder. Ainda mais contra o Criciúma. Pode acontecer? Pode. Vai prejudicar a gente? Completamente. Agora, é isso que vai acontecer. Temos que ganhar a próxima. Se a gente ganhar a próxima, o que acontece? Ótimo. Se a gente não ganhar a próxima, se a gente empatou o jogo, ótimo. Se a gente perder, ruim, péssimo. E é isso. Eu vou fazer uma coisa aqui antes, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, já que a nossa, hoje, a nossa situação não é mais contra o Vasco ou contra os outros times, eu vou deixar tudo isso aqui. E na próxima rodada, o que tiver mais certo, eu vou colocar isso mesmo. Por exemplo, o Atlético Mineiro já está quase saindo aqui. Eu já vou até tirar o Atlético Mineiro aqui. Vou ver o que vai acontecer. Mas na próxima rodada eu já devo tirar o Atlético Mineiro. Eu já posso estar tirando também o próprio Vitória. Entendeu? Vamos tirando os times na próxima rodada dessa tabela, ok? Essa análise completa. É preocupante? É. Mas espero que aconteça. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de Cristiano TV, Vitória 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.